Bom, então, o tema, como eu falei, né, o posicionamento digital para gerar impacto. Eu queria trazer uma reflexão sobre o novo e o velho poder. Tem um livro, inclusive, sobre isso, eu recomendo, quem gostar desse tema, comprar e ler, que chama O Novo Poder, né, Como Disseminar Ideias, Engajar Pessoas e Estar Sempre um Passo à Frente em um mundo hiperconectado. O conceito do novo e do velho poder, aqui não se diz, aqui ele não traz uma avaliação sobre o bom e o mau poder, né? A gente está falando do velho e do novo poder. Então, o velho poder, ele é uma moeda, então ele é uma moeda de troca, uma moeda de ação, ele atua como uma moeda. Então, a gente está falando de coisas palpáveis, tangíveis, que geram valor e etc. É, ele é propriedade de poucos, você precisa guardar com zelo, ele é estocável, ele é fechado, ele precisa de um líder para impulsionar, e ele é o símbolo que eu acho que é muito bom, que o autor diz, né, conceitualmente falando, que ele é um download. Então você vai lá e faz download, baixa ele e guarda. E aí assim, acho que quem baixou MP3 na vida, né, antes do Spotify, sabia que esse conceito do velho poder era exatamente a ideia de, você baixava um áudio e guardava, ele levava a sua música para onde você queria. Era uma evolução do CD, mais ou menos o conceito. E o novo poder, ele opera de maneira distinta, né? Ele é uma corrente. Então, ele é feito por muitos, né? Então, ele não é algo para poucos. Ele é participativo e impulsionado por iguais, ou seja, ele não é esse novo poder que o digital traz, ele é, quebra e confronta a concentração do poder, então a necessidade de ter um líder. E o conceito, acho que a imagem que traz aqui é esse lance de fazer o upload e distribuir. Então é você entrar no YouTube, ao invés de baixar um vídeo, é você colocar na rede e distribuir esse conteúdo e sua informação, sua ideia, sua lógica, etc. E eu acho que o grande símbolo dele é canalizar. Então, imagina que que esse novo poder funciona como uma água e eletricidade, né? Então ele é mais forte quando aumenta de repente. Então ele é fluido. E aí você tem alguns exemplos e talvez o exemplo que eu queria trazer sobre isso sobre fenômenos, é o tal do Me Too, né, do Eu Também, que foi um fenômeno mundial sobre a denúncia de um grande cineasta, de um grande líder da indústria do cinema nos Estados Unidos, falando do abuso e do assédio das mulheres, e mulheres dizendo, quebrando o silêncio e dizendo o que aconteceu, ou como aconteceu essas coisas, e aí enfrentando um velho poder, um cara que tinha do poder. Então, esse novo e o velho poder, eu acho que é um conceito muito importante para quando se pensa em digital, se pensa na internet, se pensa em ser relevante dentro da internet, dentro de muitas coisas. E aí, eu queria dar também um conceito que eu acho que toda ONG, ou melhor, a maioria das organizações, tem o seu sonho de consumo, o doador pessoa física. Eu acho que eu já tive num último encontro, depois acho que vale a pena, quem não assistiu, tem um vídeo no YouTube de um encontro da Rede Web Solidária, onde eu compartilhei um pouco mais sobre plataformas digitais, né? E basicamente eu tratei um pouco também sobre a questão dos tipos de dinheiro. O dinheiro vindo de uma ONG, de um governo, de uma empresa e do indivíduo. Então, o indivíduo é o grande sonho de consumo de toda organização, porque você receber doação de um indivíduo, você tem mais flexibilidade financeira, ou seja, você tem mais condição de fazer coisas diferentes, investir em coisas menos restritivas ou menos focadas. A questão, a questão toda é que, imagina que na internet, conceito também é um clichê, mas internet e rede social é feita de pessoas. Então você não interage com organizações na internet. Dificilmente você interage com o CNPJ.
Aliás, as empresas dentro da internet, elas agem como pessoas. Então, ONGs tentam se conectar com pessoas. E aí eu acho que, se tratando de ser relevante na internet, eu acho que a internet nos dá e nos traz um conceito sobre influenciadores. Então, na verdade, é o seguinte, o grande lance que eu penso hoje, e a gente trabalha muito na visão mundial, é como a gente conecta e encontra as pessoas-chave. Então, por exemplo, um micro-influenciador. É legal ter uma pessoa que tem 300 mil seguidores te, te marcar ou te posicionar. Mas, às vezes, uma pessoa que tem 2 ou 3 mil seguidores também isso é legal. Então, eu acredito que nesse conceito de tecnologia, nesse conceito do novo poder, você tem pessoas, então a organização consegue se conectar com uma pessoa-chave e essa pessoa-chave mobilizar outros grupos e outras pessoas ao redor dela. E aí eu acho que também tem um conceito muito importante que é para sua estratégia digital, para seu posicionamento digital que vai gerar impacto, é você pensar que assim, toda conexão em toda relação que você tiver, convite que você tiver digital, tem que trazer para uma pessoa, é, para esse usuário, ou para esse cliente, ou para esse doador, ou para esse possível doador, um senso de protagonismo. As pessoas, elas, hoje em dia, não é à toa que, se você olha os conceitos das redes sociais, elas são selfie, né? Elas são para potencializar o eu. Então, a gente tem que usar e tentar promover o máximo possível um protagonismo dos nossos usuários, dos nossos seguidores, para que eles possam, inclusive, trazer novos seguidores. E aí, eu queria trazer um conceito de por que as pessoas se engajam, né? E aí tem duas coisas dois conceitos amplos que eu queria tratar com vocês, que o primeiro deles, quais são as motivações das pessoas, então, como que você motiva uma pessoa a se engajar? E a primeiro deles é ter um assunto, ou seja, uma paixão, uma causa. E aqui algumas dicas já para você produzir conteúdo. Então, por exemplo, você não vai criar um conteúdo para ficar falando sobre a marca da sua ONG, ou sobre o que a sua ONG, ou sua organização, ou seu movimento faz. Isso é chato, as pessoas não se conectam, ninguém gosta de ir almoçar, ou jantar, ou se encontrar com uma pessoa que só fala dela mesma. Aliás, a gente só tolera uma pessoa que fala dela mesma porque quando a gente admira ou a gente tem um certo encantamento. Então, fala da causa, engaja na paixão, transmite essa paixão, né, para motivar as pessoas. A segunda coisa é que pessoas, o ser humano, ele gosta de andar em bando. Então, produzir conteúdo ou se posicionar nas redes sociais é criar um ambiente onde você possa proporcionar um senso de pertencimento, ou seja, um convite a uma tribo, né? Então, como que você produz isso? Vou dar um exemplo do Instagram, que para mim acho que é a rede hoje que, em termos de captação de recurso, é a rede que mais engaja e mais entrega resultado, né? Então, assim, como que você garante que, assim, pô, seguir o perfil dessa organização é fazer parte de uma tribo, é fazer parte de um movimento, se juntar a um grupo, né? Então, essa motivação, ela é muito importante, você pensar em algo que você propõe para o usuário, para o cliente, para o doador, a pertencer por algo. E a terceira coisa que motiva essa pessoa seguir ou participar das redes, ou, enfim, você produzir algo relevante, é, é trazer algum benefício pessoal. Então, esse benefício pessoal é você tem que gerar alguma coisa em troca. Então, o que é isso em troca? Numa rede social, às vezes é mencionar num post, ou você dizer uma coisa. A gente tem um projeto que a gente é parceiro, que a gente desenhou e desenvolveu uma ideia chamada Meet and Greet, que é encontrar e se relacionar, né? Que é isso, meu? Imagina, para você promover para os seus seguidores do tipo, as pessoas que derem um like aqui vão tirar uma foto, por exemplo, com a Silvia, né? Ou vão tirar uma foto com uma banda, ou com um usuário, ou vão receber um souvenir.
enfim, tem que ter a motivação, não tem como é, é, desatrelar essa possibilidade de receber algo em troca. Então você motiva uma pessoa por um assunto, por uma causa, por proporcionar uma identidade ou reforçar ou participar de uma tribo, e terceiro, um benefício pessoal ou o que ela vai receber em troca. E aí eu já parto para um outro conceito, que é o conceito do que influencia a decisão dessas pessoas. Então, perceba que o que eu estou falando aqui é menos de ferramental, mas mais de marketing digital. Então, o que motiva uma pessoa é te seguir ou a gerar uma ação, né? E entre ela, você motivar e ela tomar uma decisão de doar, de seguir, de curtir ou de compartilhar um post, né? São 4 coisas. A primeira elas têm que se engajar com uma causa, eh eh, e não com instituições. Então, o que eu quero dizer com isso? Pô, mas eu sou uma instituição. Claro, a gente tem esse desafio. O Museu Mundial também é uma instituição. Mas toda instituição tem um rosto, tem uma história, tem um desafio, uma tragédia ou uma alegria, tem uma emoção. Então, importante construir esse conceito de que causas engajam pessoas e não instituições. Então, de novo, não fale de si mesmo, conte histórias, conte um jeito, conte bons testemunhos, conte cases, números, enfim, acho que isso é importante. A segunda coisa é que as pessoas são influenciadas por outras pessoas. É, não é à toa que o Instagram tirou o like, a quantidade de like das fotos, mas ele não tirou uma informação que é muito relevante, que é quando uma pessoa vai lá e dá um like. Então, por exemplo, se eu sigo uma conta, a organização, por exemplo, a Rede Web Solidária, e eu sigo a Magali, quando a Magali curte um post, né? Eu vejo lá, falo, a Magali curtiu, pô, então que legal. Por que a Magali curtiu? Geralmente, quando eu tenho informação de que uma outra pessoa curte, doa, segue, fala sobre isso, eu presto mais atenção. Então, pensar que você tem que sempre garantir que outras pessoas falem de você, não somente você. A terceira coisa é que as pessoas elas consideram que tempo e dinheiro e o like delas tem o mesmo custo. Então você não ache que você ter uma ideia, ter um processo ou coisas do tipo uma convocatória para ela doar dinheiro é o mesmo esforço e ela considera doar dinheiro tão importante quanto ela dar um like. Hoje em dia as pessoas sabem que o like delas numa foto custa dinheiro. As pessoas vendem isso, é por isso que os influenciadores estão ricos na internet. Eles vendem like. Então as pessoas sabem que elas mobilizam dinheiro. Então produza conceito. Então assim, como é que você toma uma decisão? Produza ideias que convoque elas a elas serem voluntárias, doem dinheiro e também doem seu like. Então construa um sistema que vai para além de pedir dinheiro ou pedir uma mobilização financeira, recursos, etc. E o quarto, para mim, que eu acho mais importante e é o mais desafiador, é toda ideia digital ou toda interação digital tem que gerar um impacto analógico. Ou seja, tem que vir para a vida real. Não tem como esse papo de que a coisa que fica ali, a ideia, a interação digital, se ela fica só no digital, ela é chata. Então, por quê? Porque as pessoas precisam experimentar, ter uma experiência, uma relação, um toque tangível, significativo. Então, toda a sua experiência tem que gerar toda a sua ideia ou processo ou posicionamento digital tem que gerar uma experiência, né? E essa experiência pode ser do tipo, eu sou um herói, ou pode ser, pô, eu dei um like também, ou veja como eu causei no comentário, ou veja como eu interagi no comentário, até no sentido de, é, ir numa organização, fazer parte de uma ação, tirar uma foto com uma criança, com um idoso, enfim,
com uma árvore. Hoje em dia, isso é um dos grandes desafios. Então, não sei se tem alguma organização que trabalha com o meio ambiente, mas as pessoas estão cada vez mais conectadas com isso. Enfim, então acho que são essas 4 coisas que influenciam uma decisão. Então, a gente passou pelo que motiva e o que influencia uma decisão. E a decisão é diferente de motivar, porque motivar, você garante que a pessoa tenha desejo e atenção. E a decisão ela tem que tomar uma ação, ela tem que concretizar alguma coisa. E aí, eu trouxe aqui 3 ideias e referências de projetos e de como organizações e ideias utilizaram o mundo digital. A primeira delas é o Aniversário do Bem, foi uma ideia que a gente criou há uns 4 anos atrás, é um hit. Quando eu falo que é um hit, é assim, a gente não para de arrecadar, não para de dar certo, é um negócio que não morre, ela vive por si só, que que coisa melhor do que você proporcionar um ambiente que uma pessoa doe seus presentes de aniversário para quem precisa. Então, é uma plataforma que as organizações podem utilizar e convidar seus seguidores para doar seu aniversário, engajar seus amigos. Em termos práticos, é muito legal. Então, por exemplo, se a Magali entra para fazer um aniversário dela, para doar para a Visão Mundial, as pessoas que vão doar para ela, que vão doar para a Visão Mundial, não estão doando diretamente para a Visão Mundial, mas estão presenteando a Magali. Então, são maneiras de você engajar. O que é isso? Você cria uma tribo. Então, o aniversário do bem não é uma ideia boa porque só arrecada dinheiro. Não. É porque você gera prazer. Porque, por exemplo, a Silvia, há um tempo atrás, fez o aniversário dela. Ela arrecadou mais de 20 mil reais para uma missão na China. Pô, é super legal. Por quê? Ela arrecadou, ela ganhou um presente de aniversário, que na verdade ela doou para as crianças. E aí, essa doação que foi para as crianças era um presente de pessoas amigas dela, que também foram para a viagem com ela. Então, enfim, o digital impactando a vida analógica, gerando uma experiência, gerando toda essa conexão. A segunda ideia e referência que é muito legal de geração de conteúdo é o SP Invisível. O SP Invisível nasceu na IBAB. Foi nascido com a ideia do Ministério de Adolescentes. Ele se expandiu de tal maneira, hoje ele é liderado por 2 jovens, 2 caras que são da IBAB, mas ele nasceu dentro de uma igreja, onde as pessoas tiveram um insight de falar, como é que eu vou sensibilizar as pessoas a prestarem atenção no morador de rua? E aí, o insight da ideia foi, vamos contar a história. Não é que a pessoa é invisível é a história. E hoje é um baita case, arrecada dinheiro, engaja, gera like, gera histórias. Então, é uma maneira de vocês, assim, terem uma referência de, como que a gente pode engajar contando história, conectando, diminuindo os mundos, porque a internet tem essa possibilidade de, você diminui. Então, assim, é o que está acontecendo com a gente. Deve ter gente para tudo quanto é bairro de São Paulo, para tudo quanto é cidade do Brasil, para tudo quanto é lugar do mundo aqui nesse Zoom. Ou seja, a gente diminuiu se conectou, diminuiu o mundo se tornou mais próximo. E a terceira referência e ideia é uma ideia incrível, que é share the meal, ou seja, compartilhe o alimento, compartilhe a refeição, que a World Food Program da ONU desenvolveu um aplicativo onde as pessoas cadastram o cartão de crédito delas e elas setam lá e dizem o seguinte: qual é o seu fuso horário? Meu fuso horário é do Brasil. Então, durante o café, os 3 horários da refeição que uma pessoa faz, café da manhã, almoço e jantar, o aplicativo manda uma mensagem e diz assim: olha, agora uma criança na África ou na Índia ou em outro lugar do mundo onde não tem uma questão mais vulnerável e não tem alimento, que precisa comer. Você quer doar 50 centavos de dólar agora e garantir que ela tem uma alimentação? A pessoa vai lá, com um clique, faz isso. Quando você faz isso, você compartilha com seus amigos.
Então você compartilha nas suas redes sociais dizendo assim: "Ah, acabei de doar um alimento, estou almoçando, estou tomando um café e é o Jonathan, que é uma criança, indiana, também acabou de receber uma comida que eu acabei de doar". Então, gerar uma experiência, conectar o mundo, não só usar as redes sociais para apalancar ou para mobilizar e escalar as ideias, mas contar uma história. E aí, por fim, eu trago uma matriz. Eu sou um cara de marketing, então todo cara de marketing gosta de matriz, né? Então, uma lógica de como engajar ou como produzir conteúdo ou como utilizar a tecnologia e as redes sociais para gerar impacto. A primeira coisa, você precisa de 3 coisas, então, você precisa ter uma abordagem simples, ou seja, não escreva muito texto, não poste foto com muita informação, eh eh, não usa muito, não use muita hashtag, não, assim, e aí desde uma coisa de conteúdo até também, por exemplo, meu, nome de organização, né? Então, por exemplo, World Vision, né? Em inglês, visão mundial em inglês. Pô, como é que escreve isso, né? A gente, visão mundial BR. Então, assim, é fácil seguir a visão mundial. A gente criou um projeto incrível agora que é Juntos pelas Crianças. Então, com nome fácil, então seja simples. Abordagem criativa, né? Como que você faz uma abordagem criativa do tipo, não vai ficar postando fotos tipo igual todo mundo. Tem um conteúdo que só sua organização gera. Então, por exemplo, a IBAB, a Rede IBAB Solidária, ela tem um conteúdo só dela. Então, ela tem um conteúdo de poder gerar um conteúdo de todas as organizações que fazem parte da Rede IBAB Solidária. Então, não precisa ficar falando da Rede IBAB Solidária. A Rede IBAB Solidária fortalece, faz. Não. Conta uma história, seja criativo, gera interação. E o terceiro, tem que mobilizar. Então, assim, um conteúdo, um projeto, uma conta, uma ideia que não gera like, não gera movimento, tá perdendo tempo, não tá construindo engajamento, ou seja, você é só mais um na internet, só mais um no mundo digital, entre tantos outros. E aí, essas 3 coisas têm que gerar, né, 2 resultados. O primeiro deles é uma experiência tangível. Então, assim, tem que sair do digital e ir pro analógico. Quando eu falo ir digital e ir pro analógico, tem que sair de uma relação virtual para uma relação física, senão não tem fidelização. Então, por exemplo, por que que o encontros na rede, né, da Rede Jovem Solidária é legal? Porque acontece algo analógico. Então, pelo menos uma vez ao ano, a maioria das organizações vão estar juntas. A gente vai tá aí há pouco tempo, há poucos meses, dias aí, da campanha de Natal. Essa campanha de Natal proporciona uma experiência tangível, né? E segundo, as pessoas comuns, quando eu digo pessoas comuns, é aquela pessoa que, que doa os R$ 10, os R$ 20, R$ 50, vai no trabalho voluntário, ajuda a carregar a caixa, elas têm que se sentir protagonistas de uma grande transformação. Então, basicamente, eu acho que de tudo aquilo que eu quis dizer, eu trouxe alguns conceitos sobre o que é esse novo mundo, como motiva, né, as pessoas a fazerem alguma coisa, como elas decidem, e alguns exemplos e essa matriz. Eu acho que, se você puder tirar uma foto e tudo aquilo que você for pensar nas redes sociais de como fazer, pense nessas 3 coisas. Seja criativo, seja simples e rápido, ou seja, hoje, por exemplo, sobre ser simples e rápido. Hoje, a Visão Mundial saiu no Jornal de Pernambuco, uma criança mergulhada no óleo na praia de Pernambuco. A gente pegou as fotos, postou um conteúdo dizendo, a nossa pergunta foi, criança deve estar mergulhada no óleo, né? E aí começamos e propusemos uma discussão sobre a proteção da criança, a proteção do mundo e tudo mais. A gente tá batendo recorde, eu tô acompanhando os resultados aqui, batendo recorde
de like. Por quê? Porque foi rápido, reagiu a um assunto. Mobiliza, tem que mobilizar. Qual é a proposta que você está fazendo? Qual é a chamada para ação? Não adianta nada ficar falando, as crianças sofrem, as crianças têm uma história triste. Tá, tudo bem, o que eu tenho que fazer? E aí, essa aqui que eu tenho que fazer é qual a experiência que eu tenho que proporcionar e como eu torno uma pessoa protagonista e de uma grande transformação na vida. E de uma grande transformação, muitas vezes, é mudar uma história. Tiago, Bom, é isso que eu queria dizer. E eu acho que a gente começou 8h35, terminei aí 9h05, por isso respeitando. que eu deixei você mais 5 minutinhos, que eu sabia que você estava É, contando os minutos é, iniciais. Mas eu queria então é aproveitar, isso. já pegando o seu gancho, quando você fala de. Primeiro, pessoal, se vocês tiverem perguntas, podem ir já colocando, que agora a gente já tem momento de perguntas e respostas, tá? O Marco do Frutificando, ele está perguntando se o QR Code ele pode gerar visibilidade e uma boa estratégia que talvez converse com essa questão do quanto que a gente pode mobilizar, né, e fazer ser tangível. Qual a sua opinião sobre o QR Code? Eu não sei se Eu acho que todos o QR sabem o Code, QR Code, né? O que que é QR Code? Talvez se você pudesse o explicar. QR Code o QR Code ele é um código de barras digital, né, gerado para um link. O QR Code ele é um negócio que foi inventado há uns 15 anos atrás e ele é um, uma ideia que ainda está tentando gerar escala. Por quê? Porque não é todo mundo que se familiarizou com esse conceito. Agora, que nas últimas atualizações do iPhone e do Android, antigamente você precisava baixar um aplicativo para ler o código, né, o QR Code. Hoje, o celular, então, por exemplo, se você pegar a sua câmera, né, e, e tirar uma foto de um QR Code hoje de um iPhone ou de um Android, ele já lê e já te leva para algum lugar. Ele é um meio, né? Ele não é um fim. Então, o QR Code ele faz parte assim. Ele tem que levar para algum lugar. A pergunta é, ele pode ser útil, desde que para que lugar que você está indo. Então, por exemplo, a gente fez a gente tem o devocional do Ed, do Talmidim. Pô, é legal. Você tá lá lendo o devocional sobre Jesus, aí você fala assim, pô, hoje eu não tô afim de ler. Você vai lá, pega o seu celular, está com o celular na mão, usa o QR Code e assiste o vídeo daquele devocional. Então ele é prático, ele tem que ter uma funcionalidade. Então, eu sempre brinco assim, tem algumas tecnologias que elas não são fim, elas são meio. O QR Code é um caso disso, ele é meio. Uhum. Tem gente já pedindo para você voltar, tá? Mais vezes aí. O Paulo tá falando, olha, ele tem muito mais para nos ensinar, vamos aí trazer ele de novo, né? Mas a Patrícia acabou de mandar aqui, você pode dar um exemplo de motivação e pertencimento tribo? E era uma pergunta que eu também tinha. Como é que é esse convite para construir essa tribo? Então, eu acho que isso na verdade, isso é uma excelente pergunta. Eu acho que assim, tribo e pertencimento, ela acontece quando você consegue expressar uma identidade da sua marca. Então, por exemplo, tem muitas marcas famosas, ricas, poderosas, que vou aí expandir além das organizações, que não conseguem formar uma tribo, não conseguem formar um senso de pertencimento, porque ela não consegue transmitir uma identidade. E você tem marcas muito menores que conseguem construir isso. Então, como que gera uma motivação para uma tribo? Tendo uma identidade fácil de se comunicar. Então, por exemplo, por que as pessoas gostam? Eu estava conversando com a Silvia esses dias, né? E aí eu falei assim, como é que é a rede Bab Solidária? Como é que você está pensando? Ela falou assim, eu tenho gente que quer fazer parte da rede Bab Solidária só por fazer. Não, ela não quer nem receber, por exemplo, recurso. Ela quer dizer, eu faço parte da rede Bab Solidária. Ou seja, por que as pessoas querem saber isso? O que motiva? Motiva o quê? Eu me identifico. Eu me identifico com essa marca, com essa organização. E essa organização me gera
reforça uma identidade ou me gera um posicionamento. Então, por exemplo, o fenômeno Nubank, o cartãozinho roxo. As pessoas pararam de querer o cartão Nubank porque ele é um cartão de crédito que me gera a possibilidade de comprar as coisas parceladas. As pessoas querem ter um Nubank para dizer, eu também tenho Nubank. Eu sou uma pessoa jovem, eu uso um aplicativo fácil, descomplicado. Ou seja, é quando o que motiva, então, resumo, é a sua organização, a sua marca gerar uma identidade ou reforçar uma identidade. Então, o espaço, tribos não existem, você tem que tomar lado. Então, por exemplo, o Greenpeace gera uma tribo, mais do que Visão Mundial, por exemplo. Visão Mundial, ela é mais flat, é uma organização cristã, uma organização grande, a gente tem doador que é conservador, doador que é progressista, então a gente tem que se equilibrar nesse muro. Mas o Greenpeace não, o Greenpeace se posiciona. Então, se ele se posicionar, ele gera e aglutina pessoas. Sim. Você falou de organizações que teoricamente são mais estruturadas, né? De repente até tem equipe de comunicação, pessoas pensando nisso e tudo mais. O Kennedy, do Borel, ele tá perguntando assim, como conseguir engajar sem ter uma equipe de comunicação ou sem ter ferramentas bons, de equipamentos bons, né? É possível? Bom, não só é possível, como o maior sucesso da internet começou não tendo nenhuma equipe de comunicação e nenhum equipamento bom. Chama-se Whindersson Nunes. O cara gravava um vídeo com uma câmerazinha de um celular fajuto, no quarto dele bagunçado, e ele é hoje o maior youtuber do mundo. Quer dizer, do mundo não, perdão. Acho que é o quinto maior youtuber do mundo e o maior youtuber do Brasil. Então, assim, O que que você falaria que ele tem que as organizações poderiam ter também? alma, conteúdo. E assim, e parar de achar isso, assim, não é uma crítica, tá, Kennedy? Mas assim, muitas vezes eu percebo que as pessoas falam assim, mas eu preciso de uma equipe de comunicação para me posicionar. Poxa, será mesmo? Ou, hoje em dia é tão acessível, tipo, pô, você provavelmente deve ter um celular, e seu celular deve ter câmera. Então, assim, a ideia é que conteúdo eu posso produzir. Se o Kennedy não sei se o sobrenome dele é Borel, eu acho que Acho que é do eu acho Não, que ele ele é do Morro do Borel, onde você já esteve. isso, isso, então, sensacional, pô. Duvido que a gente não tenha conteúdos incríveis no Morro do Borel. Por exemplo, histórias de uma mulher que cozinha e vende, que ajuda as crianças, uma história de superação. Então, assim, basta ter ideias, por exemplo, segunda-feira eu vou contar uma história de uma mãe, na terça eu vou contar a história de uma criança, na quarta eu vou contar a história de um projeto, na quinta eu vou gravar um vídeo de um menino jogando futebol. É Então, isso que você assim, fala da causa, né, Thiago? exato. Eu acho que, assim, claro que em algum momento você vai precisar de uma pessoa de comunicação e tal, mas para começar e para gerar valor, pode começar. Eu acho que basta, às vezes, sabe que às vezes, uma pessoa que às vezes está num projeto direto, por exemplo, Kennedy, você fazer uma live contando, eu tô aqui hoje no Borel, acabou de acontecer uma coisa, e eu tô aqui querendo contar uma coisa para você, uma história, pô, é sensacional. Então, as ferramentas hoje estão muito mais acessíveis do que antes. Como é que fica essa questão da autorização, né? A Aline até faz uma pergunta dessa questão do público, de tirar fotos da comunidade, e ela está perguntando muito em relação a essa coisa que são pessoas que não necessariamente estão ali e assinaram um termo de autorização de imagem, mas estão ali na ação, né? Como é que funciona isso para você? É, olha, assim, esse é um desafio, porque se você é uma organização mais estruturada, por exemplo, como Visão Mundial, todo o nosso programa, os pais responsáveis pelas crianças que participam dos nossos programas e projetos, eles assinam já dizendo que cedendo a imagem e dizendo que a gente pode em algum momento usar isso. Então a minha sugestão é que se você
tem um lugar onde atende um público, vamos dizer assim, né, frequente, ou que é o mesmo público, vale a pena criar um instrumentozinho ali, que não precisa ser jurídico, mas dizendo, eu aprovo ou cedo uma imagem, permito ser utilizado. A verdade também é o seguinte, que é muito difícil isso ter algum impacto jurídico. Pode ter? Pode ter, mas é muito difícil. O que eu quero dizer com isso? Então, vamos supor que eu tirei uma foto, sei lá, vou dar um exemplo, do Kennedy. Ele não gostou. E eu postei nas minhas redes sociais. Eu vou lá e tiro, entendeu? Dificilmente, porque uma organização não está usando a imagem da pessoa no sentido de crítica. Então, o que hoje em dia a legislação é mais dura é você tirar uma foto da Magali e falar: a Magali é uma coach ruim, né? Ou a Magali é coaching da visão mundial, né? E aí eu tô mentindo. Então, aí eu acho que é mais difícil, mas assim, geralmente tirar uma ação e tal é uma coisa comum. Acho que é uma coisa só, assim, é um risco que você tem. Se puder amarrar com algum processo de, né, que já esteja estabelecido, talvez seja uma boa, né, logo de entrada, para que garanta esse termo, alguma coisa assinada para que a organização não... Estou lembrando aqui, Thiago, no caso da Casa Aconchego, que são as ações também nos hospitais, e que tem a possibilidade da mãe ou do responsável assinar o termo de autorização da foto, mas a nossa experiência numa última ação lá, assim como nas casas-abrigo, onde pelo Estatuto da Criança você não pode mostrar o rosto, as fotos mais lindas que nós temos no acervo da Rede Babi Solidária são as fotos que não são de rosto. O pezinho da criança, a mãozinha com o brinquedo, e são fotos que sensibilizam demais. Então, talvez aí na questão de autorização, como por exemplo, o projeto com refugiados, principalmente com sírios, nós temos uma foto que a Patrícia nos enviou, muito linda, da mulher costurando com a cabeça baixa. Então, só aparecem as mãos na costura e um pouco do lenço. Então, aí é um pouco também da sensibilidade, né, para administrar isso e o que de fato quer ser mostrado. Eu queria emendar uma pergunta. Então, do que você está dizendo, Tiago, do que você apresentou, que foi muito, muito importante, hoje, se a organização tiver que escolher um tipo de mídia, o Instagram é a melhor, o Facebook é a melhor, o site é o melhor, o Twitter é o melhor. Se fosse para escolher um, até pensando nessa produção de conteúdos, que é algo que é muito importante e que, na verdade, é o coordenador do projeto, é ele quem escreve esse conteúdo, porque ele vive esse conteúdo. O que você sugere dentro das ferramentas hoje, as mídias sociais, que mais alcançam as pessoas e num tempo rápido? Bom, sem dúvida nenhuma, Instagram. Acho que o Instagram é a bola da vez. Acho que todo mundo baixou o Instagram. Então, acho que o Instagram é o canal. Inclusive, o Babi Solidária terá Instagram nas próximas semanas. Exato. Acho que, assim, exato. Assim, o Instagram virou o novo Facebook. Enfim, acho que em matéria de vício também as pessoas andam muito viciadas no Instagram. Eu li recentemente que o Instagram aumentou consideravelmente o tempo das pessoas na frente do celular, né? Aquela escapadinha. Porém, se você é uma organização de advocacy ou de direitos humanos ou uma organização mais de incidência pública, o Twitter é o canal. E o Twitter é também muito relevante. Então, assim, você pode, de repente, se deparar sendo retweetado e estar numa discussão entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, porque o Twitter dá essa possibilidade de você interagir com pessoas muito poderosas e muito distantes, e principalmente atores políticos, né? Então, o Twitter hoje ele é uma ferramenta onde políticos e pessoas públicas que falam para a sociedade utilizam como seu canal direto.
E se você for fazer uma campanha de doação, Facebook. E aí é muito interessante, porque o Facebook, as pessoas, elas estão, né, no Facebook, geralmente ali buscando alguma oportunidade. Então o Facebook gera muita doação. Ele é uma boa mídia para gerar doação, para gerar engajamento, não tanto para conteúdo, né? Mas para doação é uma boa ferramenta. Você falou do Instagram, né? O Instagram é um aplicativo, uma plataforma de fotos. Tem uma pergunta do Marco Frutificando aqui, do Frutificando, né? Não é Marco Frutificando, do Frutificando, que é utilizar muitas fotos em uma única postagem é ruim? Eu não sei o que ele quis dizer com muitas fotos, talvez, acho que, será que é o carrossel? Se for o carrossel do Instagram, é legal, mas tem que pensar, assim, se realmente vale a pena usar tanta foto. Porque no final das contas é muito difícil as pessoas ficarem rodando. Por exemplo, a Ibabe usa muito isso, né? A Ibabe usa muita foto, tipo carrossel. Eu acho que na Ibabe faz sentido porque as pessoas, por incrível que pareça, eu acho que um dos estímulos que as pessoas têm de seguir o Instagram da Ibabe é tentar se encontrar nas fotos. Então, acho que é legal ela. Eu já fiz isso. Então, exato. Então, assim, eu acho que são alguns comportamentos. Então, eu acho que é muito você pensar. Eu sempre gosto de pensar assim, o que você, como o seu público reagiria. Então, eu sou, por exemplo, uma igreja. Pô, então a chance de uma pessoa querer se encontrar na foto é muito grande. Então, legal, faz o carrossel. Agora, se é uma foto que é para gerar impacto, você precisa de uma foto. Então, é isso. Acho que não gera nem mais nem menos. Depende muito do seu propósito. Uma das perguntas que eu particularmente tinha, você falou muito do conceito do novo e do velho poder, né? E eu fiquei com a dúvida se esse conceito ele também se aplica às realidades onde tem uma carência muito grande, né? Onde as pessoas são muito pobres e acabam tendo menos acessibilidade. Olha, Magali, eu vou te dar uma notícia muito interessante. A periferia, eu vou primeiro falar do mundo e depois vou chegar no Brasil. A periferia do mundo é o lugar onde mais se tem smartphone. Então, só para você ter uma ideia, a África, o contexto africano e o contexto indiano pulou o computador pessoal. Então, o computador pessoal, ele era, vou chamar, você falar assim, ele era um artigo de burguês, de rico, certo? Então, você para ter um computador, você tinha que ter energia, internet, cabo, etc. Quando você foi para o tablet e para o celular, basta você ter uma tomada para carregar seu celular e um chip de telefonia. Então, na periferia do mundo hoje, no lugar periférico, tem mais celular do que nos países ricos. Então, acho que primeiro que o novo poder, ele, na verdade, nasceu na periferia. Então, assim, o grande lance é que o novo poder só é novo poder porque ele nasceu na periferia, onde tem muito mais gente, né? É onde tem a população concentrada. Trazendo para o Brasil, bom, nas comunidades onde Visão Mundial atua, que são as comunidades mais vulneráveis, principalmente no Nordeste e no Rio de Janeiro, no contexto aqui no Sudeste, cara, é celular pra caramba, as pessoas estão nesse contexto, compartilha, sobe vídeo, grava vídeo, manda vídeo, reúne o pessoal, mobiliza o pessoal no WhatsApp, manda um áudio, aí pessoal, o que vocês acham? Vamos organizar, não sei o quê. Então, é muito mais fluido. O Paulo Gomes está até falando que no Capão Redondo as pessoas às vezes não têm nem comida, né, Paulo? Mas tem celular e tem crédito para usar o celular. Então, Sim. realmente é uma verdade. Pode falar. Não, sabe uma coisa que é interessante, esse negócio de crédito de celular? A periferia reinventou isso. O que aconteceu? Várias empresas, as pessoas mais pobres,
os lugares mais pobres têm, tipo, empresas que elas compram crédito. Então, sei lá, tem, tipo, multicrédito no Nordeste. Você coloca crédito na vendinha do seu João, via multicrédito, você coloca R$ 20 e essa multicrédito dá mais R$ 20 de crédito. Então, porque é um modelo de negócio, criam empresas que fazem isso, que é duplicar crédito de celular. Uhum. Então, de fato, é muito acessível. O Miguel até está falando que também na África, né, no interior da África, ele encontrou muita gente, né, com celular e não tinha, onde não tinha nem comida, né? E o Cláudio Pita também fala que hoje nas ruas de São Paulo ele vê a população enrolada em cobertores navegando em celulares. Enfim, esse é o fenômeno que a gente vive. O Miguel, ele está perguntando da quantidade de textos, né? Qual a quantidade seria mais apropriado? Eu acredito que vai depender muito do canal, né, que se usar, certo, Thiago? Se é Instagram, se é Facebook, se é... E depende muito do conteúdo que você quer, do que você quer produzir. Então, por exemplo, se você for contar uma história de uma pessoa, no máximo, sei lá, 600 caracteres. Acho que é uma boa. Se você for escrever um texto de opinião, você pode aí chegar a 1.200 caracteres, os dobro. Depende muito do conteúdo que você vai fazer. E aí você tem que ser, assim, você tem que ser muito autocrítico. No sentido de que, por exemplo, se você é um grande influenciador e você publicar um texto grande, as pessoas vão ler, porque as pessoas querem saber o que você está dizendo. Se você é uma organização que não é tão influente, parta para o simples, para o objetivo. Mas hoje em dia tem uma nova vertente na internet de pessoas que estão lendo mais, né? Então, as pessoas, às vezes, depende muito do conteúdo, entendeu? Uma história, até 600 caracteres. Uhum. Um artigo de opinião ou de posicionamento, por exemplo, até 1.200 caracteres, acho que é legal. Aí varia muito. Uma pergunta, se vocês tiverem mais perguntas, nós ainda temos 5 minutinhos, tá, pessoal? Então, podem ir colocando aqui. Então, enquanto não aparece nenhuma, eu vou fazer uma aqui. Você falou que uma conta que não mobiliza não está fazendo o seu papel. Deve estar lá? Deve existir uma conta que não gera movimento, que não gera... Imagina, uma conta no Instagram que não é usada, não é acessada, não tem posts, não tem likes, não tem nada. Deve estar lá? Deve estar só se for para guardar o nome. No sentido de que, por exemplo, às vezes você fala assim, sei lá, eu tenho um projeto na Visão Mundial que acontece isso, que é Mulheres de Visão. Ele mobiliza um monte de mulheres no Brasil por causa da criança, mas o Instagram a gente usa pouco, porque a gente está ainda produzindo uma estratégia para isso. Mas a gente tem lá, porque não quero perder a URL, Mulheres de Visão. Então, se o nome da sua organização pode ser um nome comum ou algo assim, até cria para reservar o nome. Mas a sua pergunta ela é muito pertinente no sentido de que se isso não é importante para você, por exemplo, nem cria, porque senão vai ser mais um campo de geração de ansiedade, né? Vai te gerar muito mais ansiedade. E o Cleiton, do Refúgio, ele está falando, o meu público beneficiário deve ser envolvido no movimento das minhas redes sociais? Desculpa, como é que é a pergunta? O meu público beneficiário, eu acredito que seja as pessoas Sim. que se beneficiam, né, do serviço, enfim, devem ser envolvidas no movimento das minhas redes sociais? Propósito. Você quer fazer uma rede social para influenciar a sociedade? Sim, todo mundo tem que ser. Vou utilizar as redes sociais para formar opinião? Também é útil. Agora, usar as redes sociais para gerar doação ou gerar um engajamento maior? Seu público beneficiário é esse público? Então, é uma questão do propósito que você põe Legal. na sua conta.
Talvez isso já converse com a pergunta do Cláudio Pita, que fala: um post que foi enviado por WhatsApp pode ser colocado em outras redes e mídias com o mesmo conteúdo e formato? Ah, depende, acho que sim. É que assim, né, essa é uma pergunta muito ampla. Tipo, dá, é legal. Você sabe que o WhatsApp eu tenho ultimamente considerado como uma mídia É isso que pra eu ia gente. perguntar também, assim, você considera como uma mídia? Eu considero, e eu considero como uma mídia muito poderosa. Principalmente uma mídia principalmente, por exemplo, para você gerar fidelização, assim, sabe? Então, assim, sei lá, e aí uma das coisas, por exemplo, se tem uma organização mais bem-humorada, vai, que seja aí, por exemplo, Frutificando, não conheço essa organização, mas vamos supor que, assim, vamos supor que essa organização é uma organização bem-humorada. Pô, cria umas figurinhas no WhatsApp, entendeu? Tipo, com o nome da organização, uns memes, eu acho que isso é legal, assim. Isso gera Uhum. uma brincadeira, uns GIFs. Então, o WhatsApp, ele é uma ferramenta legal e sim, algumas coisas podem ser, sim, pertinentes ao WhatsApp e a outras mídias. Legal. Bom, estamos chegando ao final do nosso encontro de hoje. O Marco do Frutificando quer agradecer a Silvia que esteve lá. Vai gerar aí um certo interesse das outras organizações para que você também esteja nela, Silvia. É, Eu queria pedir para que vocês coloquem aqui no chat também o que vocês acharam do nosso encontro, né? Se vocês puderem escrever, vai ser muito bom para a gente ter o feedback de vocês. Esse é o último encontro do ano, né? Tiago, você gostaria de dar uma dica final, assim, Dica de ouro. a dica de ouro, assim, que vai ficar na cabeça de todo mundo. A dica que eu tenho é verdade e identidade. Não Abre o adianta. seu vídeo para falar isso aí para É nós, isso. Tiago, para gente, Boa, por boa, favor. boa. Ai, Não, Tiago. oi, tudo bem? É, eu acho que são duas coisas, verdade e identidade. Não adianta nada você produzir nada, algo, coisas, reproduzindo outras coisas. Então, primeiro tem que ser verdade, tem que ser verdadeiro, tá ali, contando uma história verdadeira, sendo você verdadeiro, e tem identidade. Porque às vezes eu vejo o pessoal copiando coisas, aí eu falo assim, é legal copiar. Acho que tem que copiar. A gente copia. Eu tô falando assim porque a gente copia. Mas assim, tem que encontrar identidade, aquilo que realmente é algo que é único, que comunica, que entrega, entendeu? Então acho que é isso. Verdade e Muito bom. identidade. Muito bom. Tiago, a gente quer te agradecer muito. Como o Paulo Gomes falou, talvez a gente te convide novamente para o Bom, 2020, para a gente explorar um pouco mais o seu conhecimento. Acho que esse é um Sim, tema muito emergente, né? A gente fica aí querendo saber como é que funciona, aprendendo mais, enfim. Então, a gente queria agradecer muito a sua generosidade e a sua contribuição, né? imagina. Eu que agradeço. Eu sempre gosto de. A IBAB é minha casa, né? Então, assim, e a Rede IBAB Solidária, eu sempre brinco, vou falar isso sempre. É o lugar que eu aprendi, me conectei com mais o contexto das organizações sociais. Então, se hoje eu trabalho na Visão Mundial, fiz a Máquina do Bem, foi por causa da minha experiência com a Rede IBAB Solidária. Então, é uma honra para mim poder compartilhar com Muito vocês. bom, muito bom. Muito produtivo, sempre muito rico, enfim. Silvia, eu queria te dar a palavra, porque esse é o último encontro de pois é. 2019. Enquanto a Silvia vai falando, abram as suas câmeras que eu vou tirar uma foto nossa. Bom, esse é o nosso último encontro no mês de outubro, porque vocês todos estão aí correndo, quem ainda não enviou a documentação para a renovação da parceria com a Rede Bab Solidária, são vários documentos, listagem com o nome das crianças, os funcionários e voluntários para o nosso jantar, que nós nos encontraremos presencialmente. Então, entendemos que até para que vocês ficassem mais tranquilos e nós também, em função de toda a preparação da nossa campanha, que será lançada dia
4 de novembro, um domingo, nas 3 celebrações, muita expectativa, e a gente sempre tem mesmo esse cuidado, esse zelo, esse carinho e essa paixão por tudo que a nossa convivência como rede, como organização tem provocado, e dizer para vocês que hoje mesmo eu estava em uma reunião ainda terminando a preparação da campanha e envolvendo as crianças da IBAB e sonhando com isso e imaginando que vocês depois possam levar para as organizações que atendem crianças, que elas também participem da nossa proposta, da nossa temática. A gente está muito animado, muito feliz, ansiosos até, porque estamos aí num exercício mesmo de entender o que está acontecendo no mundo, no Brasil, em São Paulo, e como que nós vamos responder a isso. Então, é uma alegria e uma gratidão a Deus por essa oportunidade. E hoje, acredito que com essa temática e com que a gente está também revendo, como Rede BAB, como eu disse há pouco, a Rede BAB terá um Instagram para se comunicar até com as organizações de uma forma mais rápida, mas também de divulgar a nossa causa, que é a causa de vocês. Então, assim, muito obrigada, Thiago, por nos abençoar nessa noite. E olha que interessante essa questão da internet. O Homero, ele é da Organização Mais, que está na Jordânia, é uma organização onde eles recebem refugiados da Síria e acolhem essas famílias. E ele mandou uma mensagem no final da tarde dizendo: Silvia, são 6 horas a mais, vai ser gravado, eu vou poder entrar no dia seguinte. Então, olha que movimento lindo esse da rede, da conexão que a gente vem criando. Esse é o 4º encontro. E Magali, todo o nosso grupo de voluntariado do Grupo de Trabalho Rede BAB, sonhando com 2020. Aguardem. Exato. Muita coisa boa, né, Magali? É isso aí, nós já temos pensado como que nós vamos fazer esses encontros em 2020 para ter, inclusive, mais interação com vocês e entre vocês. E esse encontro ser mais rico ainda. Então, gente, gratidão. Que Deus abençoe cada um. Amém. E a todos nós. E passamos aí 6 minutos, mas como o Thiago falou, nós começamos 6 minutos depois, né? É, isso aí. Então, muito obrigada. Valeu. E fiquem com Deus. Valeu, Amém. gente. Obrigado aí. Boa abraço a noite, todos. viu? Deus Tchau. abençoe. Tchau, tchau.